Obrigado. Boa tarde, Rui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você, com os outros panelistas e com os participantes nesta quinta edição do ABSA e-Series sobre um assunto que é muito relevante e importante para o Moçambique, que é a educação financeira e a inclusão financeira. Se me permitem, vou partilhar o meu ecrã, que tem a apresentação. Então, em nome do Banco Mundial, mais uma vez, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Meu nome é Julián Casal, sou economista do setor financeiro baseado em Moçambique desde 2016 e nessa tarefa apoiando esforços tanto do governo de Moçambique e os reguladores em ampliar a inclusão financeira para apoiar tanto o desenvolvimento nacional, a redução do pobreza e também melhorar as oportunidades que existem para a população em Moçambique. Em base, não quero tomar muito tempo, mas é somente para dar um overview da apresentação. A primeira parte da apresentação vai focar-se na inclusão financeira em Moçambique, o que foi alcançado, os principais desafios e as recomendações para melhorar a inclusão. E a segunda parte vai fazer o mesmo com o assunto da educação financeira em Moçambique, que foi alcançado, principais desafios e talvez algumas sugestões e recomendações para seguir. No âmbito de inclusão financeira, é importante señalar que existe uma estratégia nacional de inclusão financeira que foi elaborado pelo Ministério da Economia e Finanças e o Banco de Moçambique por volta de 2015. É um documento que tem como ponto de partida a estratégia de desenvolvimento do setor financeiro, mas com um enfoque específico na inclusão financeira. O período de implementação da estratégia é de 2016 a 2022 e ao longo do 2018 foi feita uma revisão do médio prazo que tinha como objetivo tanto tomar estoque de onde estávamos na implementação da estratégia e oportunidades para melhorar a sua implementação e atingir os seus objetivos. Quais são os objetivos, digamos, os indicadores do sucesso dessa estratégia nacional de inclusão financeira? Está cá no ecrã. Tem três metas ou três indicadores chaves. O primeiro é a porcentagem da população adulta de Moçambique com acesso físico ou eletrônico a serviços financeiros prestados por uma instituição financeira formal. Quando foi elaborado a estratégia inicialmente em 2015, esse indicador de acesso estava focado em contas bancárias. Através da revisão do médio prazo, foi acordado também contar contas de instituições de moeda eletrônica. E aqui pode ver a situação atual até junho de 2021, em base à informação fornecida pelo Banco de Moçambique. Estamos a mostrar que o performance está um pouco mixto. No âmbito de contas bancárias, estamos muito longe de atingir a meta de 60% da população adulta. Neste momento, até os último instante, temos por volta de 30%, um terço da população com acesso, e esse número pode sobreestimar um pouco o acesso, já que há vários indivíduos que podem ter contas com múltiplos bancos, então pode ser que esse número esteja um pouco excedido. Mas, por outro lado, hemos visto em Moçambique, como em vários outros países do mundo,
uma dinamização e explosão do acesso a contas de moeda eletrônica, e isso já ultrapassou a meta, e como vamos a ver no seguinte diapositivo, em gran parte isso foi acelerado pela pandemia e pela necessidade de fazer transações à distância nas plataformas digitais. Também acho que a possibilidade de novos prestadores de serviços financeiros de entrar no mercado é algo que também é uma tendência que estamos a olhar no mundo inteiro e uma tendência que vai acelerar este ciclo. O segundo indicador importante da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira é o número a porcentagem dos distritos com pelo menos um ponto de acesso a serviços financeiros formais, e nisto também ha havido esforço fenomenal, tanto das instituições financeiras como do Estado, para ampliar o acesso. Neste momento estamos com 82,5% dos distritos com acesso e uma meta de 100% de cobertura para o final da estratégia do próximo ano. E o último indicador, onde ainda não temos um baseline, mas acreditamos que é importante medir e tem como uma meta 2022 medir, é a porcentagem de adultos com acesso a serviços financeiros perto da sua residência ou o lugar do trabalho, por lo menos 5 quilômetros de distância. Como mencionei no diapositivo anterior, hemos visto que as contas bancárias que acá estão demarcadas na linha verde, chegou a um máximo no ano 2016 e desde 2016 até baixou um pouco em base à porcentagem do adultos, em parte por uma grande aceleração outros meios de acesso ao serviço financeiro, que é as contas de moeda eletrônica, que se pode ver acá na linha azul, que antes de 2013 não existia no mercado moçambicano, e houve uma forte expansão no número de contas, até agora atingir 70% da população. Isso foi também acelerado por uma forte expansão nos números dos agentes das instituições de moeda eletrônica, que se pode ver acá no painel da direita, que também tem um crescimento exponencial, coisa que ainda não ha sido complementado com uma expansão dos agentes bancários, que ainda está um pouco baixo. Os principais desafios para a inclusão financeira em Moçambique são múltiplos, mas queríamos aproveitar deste seminário para falar de um par de obstáculos principais. O primeiro já foi mencionado, a limitada presença de agências e agentes bancários fora das zonas urbanas, nas áreas rurais dos países e as áreas que não têm bom acesso ao serviço. O segundo desafio tem que ver com o assunto deste webinar, que é a educação financeira, e o que estamos a observar é baixa consciencialização dos clientes sobre os benefícios dos serviços financeiros. Um assunto que foi levantado em várias instâncias é um assunto de liquidez dos agentes bancários e não bancários. Também o constrangimento que ainda existe em termos de aceitação de pagamentos digitais pelos comerciantes, ainda que isto também, com os experiências dos últimos 18 meses, ha mudado um pouco e se nota mais acceptance que antes. Um constrangimento forte, o obstáculo, também é a diferenciação entre o due diligence e procedimentos do Know Your Customer
que existe para a apertura de conta, sobretudo para a apertura de uma conta bancária. A falta de documentos de identificação para grande parte da população de Moçambique dificulta a verificação dessas identidades e a apertura de contas de forma massificada. E, por último, a oferta relativamente limitada de produtos do seguro, microseguro e serviços de gestão de risco apropriado para a maioria da população, seguro agrícola ou seguro para pessoas de baixa renda. Não vou entrar em todas estas sugestões, mas a revisão do médio prazo, que também no documento está disponível na página web do Banco de Moçambique, levantou uma série de recomendações para melhorar a inclusão financeira, categorizado em 4 áreas-chaves. Na área de due diligence dos clientes e requisitos do KYC, já está em curso um projeto do regulador para rever os requisitos do KYC por níveis, e isso também é algo que tem muito potencial para apoiar a abertura de contas de transação, pelo menos contas básicas. Também algo que foi apoiado nos últimos anos por vários parceiros do governo, do regulador, este assunto dos agentes bancários e não bancários, e existe um projeto também de revisão da regulamentação para disponibilizar esta forma de atingir o serviço em maior parte do território nacional e para a população, e acreditamos que isso também tem o potencial de melhorar a inclusão financeira no país. Uma área que acredito que tem grandes possibilidades é esta terceira área de digitalização dos serviços financeiros, e acá, além dos esforços que existem no setor privado de melhorar os serviços, os produtos, também existe um esforço grande do Estado de mudar os pagamentos e subsídios, transferências do Estado a plataformas digitais e aproveitar de novos canais de distribuição, já seja através de contas bancárias, cartões pré-pagos ou contas de moeda eletrônica para disponibilizar os recursos. Também existem outras iniciativas de digitalização dos fluxos de pagamentos que podem apoiar este trend. E, por último, no ambiente de interoperabilidade de pagamentos, existem vários projetos em curso de prover novos serviços para o mercado, que também pode ter um impacto importante para a inclusão financeira. No âmbito de educação financeira, também aqui no ecrã estou a partilhar algumas áreas onde os indicadores-chave que também estão em curso. O primeiro é aprimorar o quadro legal, regulamentar e de supervisão para a proteção dos consumidores financeiros, e aqui há também vários logros importantes, incluindo a aprovação do novo regime de comissões e outros encargos e a aprovação do novo regulamento de tratamento de reclamações. Ainda está em curso outras atividades, incluindo um manual de supervisão de conduta e uma criação de um Key Fact Statements padronizados para os produtos financeiros do consumo mais comum. Também um indicador importante é aumentar a gama e qualidade de informações disponibilizadas ao público, e aqui também está em curso um processo de desenvolvimento de um website específico direcionado aos consumidores financeiros, com a finalidade de informar e educar sobre as diversas matérias de interesse, incluindo o pressário praticado pela indústria bancária. E, por último, aumentar o nível de conhecimento financeiro por segmentos específicos da sociedade. E aqui também o regulador tem umas ações permanentes no âmbito de programa de educação financeira. Também se está a falar da criação de um programa nacional único de educação financeira e várias ações para
apoiar a sensibilização e a informação sobre poupança, serviços mínimos bancários, mercados capitais e outros assuntos. Principais desafios na área de educação financeira. Ponto importante acá é que acesso a serviços financeiros é necessário, mas não é suficiente para a inclusão financeira. Tem que ser acompanhado por um apoio a desenvolver competências e conhecimentos para os consumidores financeiros podem avaliar as opções do pagamento, os serviços financeiros que têm disponíveis e tomar decisões informadas a fim de escolher os produtos e serviços financeiros mais adequados para a sua circunstância e também para facilitar a gestão de risco, o investimento de poupança, que ainda é uma área que está relativamente pouco desenvolvido no mercado moçambicano. Aqui em inglês existe uma informação do Citi Foundation sobre os distintos, digamos, competências, tanto do capacidade financeira como serviços financeiros, acesso a finanças, com o objetivo final de ter uma população que tem a capacidade de analisar os distintos produtos financeiros, já que os consumidores precisam desta informação para melhores decisões financeiras, o qual também tem impactos para dinamizar a economia e apoiar a redução da pobreza. No âmbito de iniciativas de educação financeira, e isto já é um assunto um pouco mais do apoio que o Banco Mundial está a dar ao governo de Moçambique, no âmbito desta digitalização dos pagamentos do Estado, estão a decorrer várias iniciativas. Uma das iniciativas é o desenho do Programa de Comunicação e Educação Financeira de caráter nacional para beneficiários do INAS, do Instituto Nacional de Ação Social, que é um dos parceiros do Banco Mundial através do projeto de inclusão financeira que está em curso. Isto vai envolver a emissão de mensagens por SMS, mensagens de voz, emissões nos rádios comunitários e também mensagens transmitidas por televisão. Também existe um programa piloto sobre os meios de pagamento disponíveis e educação financeira básica para diferentes grupos-alvo que são beneficiários de programas de ação social ou permanentes ou alfabetizadores do Ministério da Educação, que também está a proceder. E uma área que queremos também apoiar é uma avaliação das diferentes iniciativas de educação financeira para poder entender que funciona e que não funciona tão bem, para também expandir o que está funcionando bem e talvez reestruturar o que não funciona tão bem. No âmbito de recomendações sobre esta área, umas áreas que talvez pode ser interessante para a discussão no painel seria a constituição de um fundo nacional que pode promover a educação financeira e apoiar as distintas iniciativas de educação financeira no país. Dois, constituir um grupo de trabalho para a recolha das melhores práticas de educação financeira e apoiar a sua expansão. Uma área que nós estamos a observar é que talvez a coordenação das distintas iniciativas de educação financeira no âmbito da digitalização dos pagamentos do Estado pode melhorar e pode ter um impacto maior. E, finalmente, apoiar as instituições financeiras em programas de comunicação e educação financeira que estão em curso. Por último, queria señalar um exemplo deste processo de inclusão e educação financeira em Moçambique. Aqui, na figura número 3, há um esquema
do sistema de pagamentos digitais do Estado, que tem várias distintas agências ou ministérios do Estado a interagir com um sistema de pagamento que está em um processo neste momento de ligação tanto com bancos comerciais como instituições de moeda eletrônica, para poder disponibilizar pagamentos, subsídios e transferências para beneficiários do pagamento do Estado, que podem estar a retirar o dinheiro através dos agentes ou a fazer transações através do telemóveis. E também isso envolve não somente digitização dos pagamentos, senão também digitização de todo o processo de inscrição, de registro e também de gestão dos benefícios. Houve um caso tangível em Montepuez, no Cabo Delgado, onde 20.000 beneficiários do INAS já receberam pagamentos via moeda eletrônica em duas instâncias, em dezembro de 2020 e maio de 2021. Como qualquer piloto, qualquer experiência, houve alguns constrangimentos e aprendizagens, mas, ao final do dia, também se mostrou isto como um modelo relativamente eficiente para atingir maior eficiência nos pagamentos e celeridade nos pagamentos. E, para concluir, um projeto de digitalização dos pagamentos para melhorar a inclusão financeira e apoiar a educação financeira não é algo que pode ser feito fora de uma estratégia nacional e fora de uma implementação em base a fases. Como o governo tem como objetivo aumentar o uso dos pagamentos digitais para melhorar a eficiência, o alcance e a transparência, tem elaborado distintos estágios. O primeiro estágio, que é o estágio piloto, é desenvolver uma plataforma de pagamentos para apoiar pagamentos de emergência, já seja para atingir a situação norte no país ou distribuição dos subsídios do Covid, que também envolve assinar contratos com distintos provedores de serviço de pagamento e promover uma escolha por parte do beneficiário do provedor de serviço que melhor atinge as suas necessidades. A segunda fase, que é uma fase que também, de certa maneira, está sendo implementada em paralelo com a primeira fase, é uma revisão de várias matérias legais e regulatórias que têm a ver com a abertura de contas, também com a introdução de contas simplificadas ou contas básicas, ampliação dos programas de proteção social para atingir uma maior população e também uma maior cobertura nacional. Assuntos de falta de documentos de identidade, que também é um assunto transversal, que tem várias distintas partes envolvidas, e uma questão permanente de investimento na tecnologia e infraestrutura de pagamentos que se precisa para dinamizar e apoiar esta inclusão financeira. E uma terceira fase, que também é a fase que acredito que é uma das fases mais interessantes, é apoiar na melhoria da tecnologia para poder fazer outro tipo de esforços, já seja teste de meios, interoperabilidade de sistemas de bases de dados, utilização de identificação biométrica para abertura de conta, utilização de inteligência artificial para testear fraudes e outros assuntos que pode ser a próxima geração dos pagamentos do Estado. Então, Rui, isso seria a nossa apresentação. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade para esta exposição e prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Julian. De facto, uma apresentação muito completa, acho que nos permite explorar muitos aspectos distintos desta temática,
teremos tempo para abordar alguns, espero que muitos, mas certamente com a oportunidade também para continuarmos estas conversas mais tarde. Iria apenas realçar alguns aspectos que julgo são interessantes para a conversa que vamos ter de seguida, nomeadamente este prisma de que, efetivamente, o alcance e a infraestrutura que possa existir ao nível do sistema financeiro para chegar mais próximo das populações não é suficiente para atingir a inclusão financeira. E esse aspecto, de facto, talvez seja o ponto de partida para o debate ou para o tema que nós hoje aqui lançamos, em que a educação financeira, o conhecimento, o entendimento por parte das populações dos instrumentos financeiros, que lhes possa criar, por um lado, esta relação de confiança e, por outro, a capacidade de escolha para aquilo que lhes seja mais útil conforme as suas necessidades, é de facto crucial. Portanto, temos que avançar em todas as frentes, naturalmente, e conscientes que o conhecimento, a educação, a capacidade do indivíduo em entender a informação que lhe é transmitida, em termos financeiros, obviamente, de planeamento financeiro, é essencial para que, quando tivermos um estágio avançado de proximidade, de infraestruturas, seja por via da expansão da rede de agências, os agentes bancários, que o Juliano também mencionou, obviamente hoje em dia os meios, os canais digitais, tudo isso chega mais longe, mas chega a pessoas que têm de facto essa capacidade de então interagir com o sistema financeiro ou outros participantes deste ecossistema, como foi também apresentado, as operadoras móveis e outros participantes cada vez mais se confundem, digamos assim, nesse ecossistema. Portanto, muitas pistas para debate. Eu vou passar então a convidar os restantes convidados, que há pouco apresentei, o Dr. Omar Mitá, a Dra. Celina Maconde e o Dr. Yashfir Ibrahimo. Por favor, juntem-se a nós e gostaria, inclusive, de lançar desde já uma questão comum aos três, pedindo que respondam um de cada vez, mas essencialmente um primeiro comentário a esta apresentação do Julian. Apresentou desde logo um pouco o estado da situação de Moçambique relativamente com um conjunto de métricas muito interessantes, e portanto seria interessante ouvir de cada um dos outros convidados um breve comentário desde já relativamente a esta apresentação e alguma perspectiva que queiram adicionar para este debate. Vou começar talvez com a doutora Celina, se me permitir passar-lhe a palavra e ouvimos então um pouco da sua perspectiva. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Rui, por o convite, por esta moderação e pela pergunta que coloca qual é a minha primeira impressão em relação à apresentação que o Juliano acaba de fazer, que no fundo mostra uma parte da fotografia de como é que estamos na inclusão financeira. Bom, eu iria talvez trazer na primeira parte, onde o Julian traz a questão dos indicadores que estão na estratégia de inclusão financeira, acho que nós estamos a chegar ao momento em que temos que ver a parte do uso. Aqueles indicadores todos foram do ponto de vista do acesso, embora ainda não tenhamos atingido um ponto em que podemos dizer que todos têm acesso, continuamos com este problema. Portanto, a parte do uso para mim seria importante. Se me permitir, Rui, eu queria só pôr a fotografia do que é que o Fenscope nos disse e realmente sustenta um pouco aquilo que o Julian acaba de dizer. Não sei se posso, Rui? Com certeza, por favor, se conseguir partilhar o ecrã.
Ou então a Vamos nossa lá equipa ver. poderá ajudar. Portanto, eu queria ir para o slide, desculpem. Por que é que não baixo isto? Qualquer coisa ficou preso. Acho que não vou conseguir. Por algum motivo está preso, não está a descer. Não sei porquê. Mas em todo caso, por algum motivo está a Talvez haver surja, aqui. entretanto, para se daqui a pouco Mas conseguir, o que eu queria podemos voltar. mostrar era em 2009, quando começa todo este movimento de querermos medir onde é que estamos em termos, na altura falávamos mais de bancarização e não tanto de inclusão financeira. Em termos de população adulta, andávamos a cerca de 12% de pessoas com acesso à conta bancária. Em 2019, 14, este número saiu de 12 para 18, para 20, mas de 14 para 19 só aumentamos um valor percentual. Mas, em contrapartida, a parte das moedas eletrônicas ou a parte da parte digital aumentou consideravelmente. Isto, para mim, mostra claramente que a inclusão financeira iremos conseguir com esta componente do digital, e mostra a apresentação do Julian alguns aspectos. Acho que talvez nas próximas questões, para eu não monopolizar a palavra, iria deixar para os colegas, mas neste momento, para mim, o ponto principal está como é que nós tiramos o maior proveito do digital para efetivamente tirarmos Moçambique do nível em que está de inclusão financeira para um outro patamar. Obrigada. Não tem que ser. Está sim? Cheguei aqui com um problema. Está sim? Não estamos a ouvir. Ok. Pensei que não estivessem a ouvir. Portanto, eu dizia que parava por aqui por enquanto, depois, ao longo da discussão, poderei trazer outros pontos, mas a apresentação do Julian, para mim, espelha a situação em que nos encontramos. Muito obrigada, doutora Iselina. Muito obrigada, doutora Iselina. O nosso moderador, doutor Rui Barros, está a enfrentar uma dificuldade técnica neste momento, por isso é que não consegue respondê-la. No entanto, vou passar a palavra ao doutor Omar Mita para fazer também o seu comentário. Muito obrigada. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. A apresentação que foi feita pelo Dr. Julian é uma apresentação que espelha e que reflete aquilo que é o estado da arte, portanto, no que diz respeito à inclusão financeira. Eu iria buscar temas que penso que são críticos aqui. O primeiro é a questão das infraestruturas, mas não é infraestrutura simplesmente do sistema financeiro, porque a inclusão financeira pressupõe, em primeiro lugar, que as pessoas tenham um rendimento. Se as pessoas para terem rendimento, têm que ter uma atividade económica que esteja ligada aos mercados. Portanto, é uma apresentação que fala do sistema financeiro, da inclusão financeira, mas de uma forma muito isolada daquilo que é a própria economia real. Porque o problema das infraestruturas não são só infraestruturas do ponto de vista do sistema financeiro, das ligações para pagamentos, mas também são as estradas, é a energia elétrica, é a água, são todas aquelas funções que propiciam, portanto, a atividade económica e, fundamentalmente, a agricultura, que é aquela atividade que ocupa grande parte das pessoas nas zonas rurais. A outra questão também é sobre a interoperabilidade. Penso que é muito importante, assim está a preparar isso,
Mas não se pode olhar apenas para o sistema financeiro como tal, mas olhar para a interoperabilidade para tudo, com a carta de condução, com o bilhete de identidade, para a comunicabilidade de tudo, com os seguros, com a banca e todo tipo de registro. Isto faz parte também daquilo que são os constrangimentos de doing business, que está na lista ainda por ser feita por Moçambique, e isso está em progresso. Acho que é importante nesse sentido. O outro aspecto também crítico no sentido de crítica mesmo ao trabalho feito aqui pelo Julián, é que apresenta o piloto o programa de emergência de Cabo Delgado. Uma das dificuldades que há neste programa é fazer o mapeamento ou o levantamento das pessoas, portanto, do ponto de vista estatístico. Por exemplo, em cima da praia é um distrito em que não está ninguém. As pessoas estão dispersas, algumas estão em Palma, outras estão em Pemba, outras estão em Motepuez, outras estão em Namuno. E tenho eu, pessoalmente, familiares que nunca foram registados. E, por vezes, aparecem pessoas, queremos registrar, queremos aquilo, e nunca sabe quem é a pessoa que está a fazer esse registro. Portanto, aqui pode haver muita dificuldade. O outro aspecto é que também conheço pessoas, primeiro, não falam português, e, portanto, muito dificilmente podem ter um cartão SIM e um telemóvel. Primeiro, porque não têm um poder de compra para tal. Segundo, porque não percebem essa linguagem. Portanto, mesmo para eu mandar empresa para alguém, tenho que pedir outra pessoa eu sou natural de cima da praia já, portanto, estou a falar com conhecimento de causa, portanto, para poder mandar o dinheiro para uma outra pessoa. Portanto, ser um piloto ali, é preciso ter o cuidado para que não se tenha uma situação que não reflita a própria realidade. Portanto, a questão da educação financeira não é só educação financeira em termos de ter conhecimentos, em termos de planeamento financeiro, que é mapa de uma dívida, que é conta poupança, que é depósito, que é taxa de juros, mas também é educação, em primeiro lugar, da língua portuguesa, portanto, uma educação geral. As pessoas estas não têm, esta é primária, portanto, o nível de analfabetismo é muito alto, e alguns distritos, por exemplo, a província de Quelimane, tem um alto nível de analfabetismo, isto é uma realidade. Portanto, a questão da expansão escolar, etc., é fundamental. Eu iria parar por aqui, mas estaria disponível para receber mais questões sobre o tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Mitá. Eu peço desculpa há pouco. Houve aqui algum problema tecnológico e fiquei sem capacidade de ativar a câmara ou o microfone, mas estou de regresso. Agradeço a compreensão e, de facto, julgo que não poderíamos ter melhor preâmbulo para passar a palavra agora ao Dr. Yashfir, uma vez que, de facto, esse tema da educação de base primária, se me lembro bem, como o Dr. Omar Mitá referiu, enfim, cabe em primeira instância às instituições de ensino, não necessariamente às universidades, mas às do ensino primário, de qualquer forma, algo que julgo que será muito interessante de abordar também neste debate, de que forma níveis mais básicos de educação, de ensino, poderão depois levar, então, mais à frente conseguirmos atingir uma educação financeira e uma inclusão financeira, conforme todos almejamos naturalmente. Doutor Yashfir, por favor, gostaríamos de ouvir, então, a sua perspectiva. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Ok, boa tarde, muito obrigado pelo convite e agradecer também ao Dr. Julián pela excelente apresentação. De uma forma inicial, a minha intervenção à volta da apresentação do Dr. Casal vai se cingir em alguns aspectos críticos em relação ao estágio que estamos em relação à expansão dos serviços financeiros e ressaltando o destaque para os serviços digitais, que têm estado a crescer quando comparado com outros serviços bancários. É um aspecto positivo esta inclusão financeira digital, mas temos que ter em consideração que esta inclusão financeira digital carrega consigo algumas limitações. E uma das limitações que a inclusão financeira digital carrega é o acesso, por exemplo, a crédito bancário. Nós sabemos que uma das formas de inclusão financeira é a população ter acesso a crédito bancário para poder investir e, consequentemente, gerar poupanças, partindo do princípio que o investimento
é um dos catalisadores da criação de poupança, porque as plataformas digitais existentes podem permitir o pagamento de certos serviços, adquirir certos bens e serviços, mas encontramos que parte da população, principalmente nas zonas rurais, que tem estado a acelerar o uso de mecanismos digitais como forma de inclusão financeira, não conseguem aceder a esses canais que permitem financiar as suas atividades econômicas e produtivas e gerar rendimento, que é uma variável extremamente importante para poder se ligar com o sistema financeiro mais global. O outro aspecto que temos também que ter em conta, que foi destacado na apresentação do Dr. Casal, é a expansão também dos serviços financeiros, que está a um ritmo relativamente lento. Quando nós falamos de expansão dos serviços financeiros, a questão que nós levantamos é quem suporta o custo da expansão desses serviços financeiros. Será que a Banca Nacional, por si só, irá conseguir elevar a expansão dos serviços financeiros, principalmente as zonas rurais? Aqui é chamado a intervenção do governo como um ator-chave para viabilizar um conjunto de serviços, principalmente quando estamos a falar de infraestruturas. Existem distritos que não têm infraestruturas para receber os serviços financeiros, nesse caso o setor bancário, de forma física. E isso pode constituir um grande obstáculo à expansão dos serviços financeiros, porque, como nós sabemos, os bancos são instituições, são empresas que têm como lucro um dos seus objetivos no mercado. Portanto, há uma necessidade de repensarmos o papel do governo como um ator-chave e também a mobilização de apoio internacional, como, por exemplo, o próprio Banco Mundial, no suporte desses mecanismos de expansão de estruturas para a acomodação da expansão do setor financeiro. E, por outro lado, também temos que destacar a questão da educação, que é uma variável também importante. Mas antes dessa variável da educação, no sistema financeiro em si, nós temos que olhar para a expansão do ensino a nível das zonas rurais. Temos zonas rurais onde o acesso à educação é extremamente limitado, também como resultado da dispersão que existe nas zonas rurais, e também temos a falta da discussão de aspectos financeiros básicos no nosso currículo nacional. Mesmo ao nível das escolas secundárias, pouco se fala de questões financeiras. A nossa matemática, por exemplo, que deveria também estar orientada para essa dimensão. Depois, por outro lado, temos que destacar a questão da criação de rendimento, a questão da consciencialização financeira, as vantagens que o sistema financeiro pode trazer para a vida da população, também está ligado àquilo que são as dinâmicas econômicas ao nível do país como um todo. E essas dinâmicas econômicas devem caminhar de forma diversificada, por forma a que zonas onde não há dinâmicas produtivas possam ter dinâmicas produtivas e essas dinâmicas produtivas possam criar estímulo para o sistema financeiro, e a existência do sistema financeiro em determinadas regiões pode ser uma variável catalisadora do interesse da população em se ligar ao sistema financeiro e os benefícios e os ganhos que podem advir daí. Como ponto de partida, essas são as minhas reflexões e poderemos continuar o debate a seguir. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Gerson Filho. Sem dúvida, mais pontos pertinentes para o nosso debate. Eu ia, se calhar, voltar à doutora Celina. Há pouco falou-nos da importância do digital. Sabemos que a FST MOC tem, de facto, tido um papel importante também na promoção, não só, enfim, das condições para uma digitalização e maior bancarização nacional, mas também na promoção deste debate. E, se calhar, gostaríamos de ouvir de si, então, um pouco dessa experiência, daquilo que tem vindo a ver em termos de evolução, e talvez um olhar para o futuro também, ou seja, quais serão os próximos passos mais críticos e o que é que podemos esperar dos próximos 2, 3 anos no horizonte nesta matéria. Obrigado.
Obrigada, Rui, por esta colocação, por esta questão que coloca. Em termos do que é que vejo neste momento em termos de inclusão financeira digital, ou qual deve ser o papel do digital no aprofundamento da inclusão financeira, posso primeiro falar na componente da própria educação financeira. O Yassir há pouco tempo falava desta questão da necessidade de alguns aspectos serem incluídos nos programas escolares. Esse processo Yassir já começou. Se tiver acesso ao livro da 4ª classe de matemática, já começa a trazer esses aspectos dentro do currículo escolar. Sei que provavelmente nos livros do próximo ano já haverá alguns aspectos relacionados com a parte do seguro. E nós, FSD, nesse processo que o governo está a fazer de introduzir essas temáticas escolar, o que nós estamos a fazer é trazer a componente digitais. Nós acreditamos que principalmente os alunos em tenra idade podem aprender através de jogos. Então estamos a usar muito este conceito que hoje se fala muito de gamification, de criar jogos para aprender jogando. Poderíamos dizer sim, esses jogos digitais ainda não terão acesso para todas as crianças do nosso país, mas este é um desafio que temos, de como é que continuamos a trazer temáticas financeiras dentro do currículo e como é que também trazemos essas formas de aprendizagem introduzindo o digital. Em relação à inclusão financeira digital, a nossa perspectiva de ver inclusão financeira, como eu dizia no início, não pode somente se limitar no acesso, tem que também vermos até que ponto é que trazemos a questão do uso, porque no fim do dia queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se virmos com mais cuidado ou com mais atenção os dados do Defenscope de 2019, vamos ver que o segmento da população que contribuiu em grande medida no uso ou no acesso aos serviços financeiros digitais foram as mulheres. Mas, em contrapartida, ainda temos o gap de género, mas elas contribuíram em grande medida. Isto, para mim, remete-me a uma outra reflexão sobre até que ponto as instituições financeiras fazem a análise dos dados, fazem o uso dos dados que têm para verem que tipo de produtos é que podem desenhar para diferentes segmentos. Esta é outra componente que eu gostaria de ver no futuro, que os produtos a serem disponibilizados não ficassem totalmente universais, mas fossem alinhados com aquilo que as pessoas pretendem. A FSD trabalha mais para a camada de baixa renda e alguns que às vezes nunca tinham tido esses serviços, e nós na nossa experiência é que mesmo as pessoas que não sabem ler e escrever, com a tecnologia, eles ficam com o apetite de utilizar essa tecnologia, e hoje a tecnologia também pode permitir que não seja somente para ler, seja utilizado mecanismos de voz, que é o exemplo que nós fizemos em Angoche, mecanismo de voz permitindo que mesmo essas pessoas que não sabem ler e escrever possam ouvir. É um desafio a parte tecnológica. A outra questão que eu gostaria aqui nesta parte de trazer, que acho que o Julian também fez referência, e acho que o Dr. Mitá também referiu, a parte de nós nunca sabemos quem é quem. Cada vez que temos um programa, temos que registrar as pessoas, temos que saber onde é que estão. E acho que hoje,
com as tecnologias que existem, é possível nós termos as pessoas devidamente identificadas. E isto remete para aquela questão da identidade digital. O que é que significa termos dentro do país a identidade digital, de modo cada um a saber-se da mesma maneira, ou para não termos a situação que temos hoje, temos, por exemplo, 4 milhões de contas, mas já não sabemos dizer quantos moçambicanos é que têm contas bancárias, porque o moçambicano pode ter várias contas bancárias, porque não temos um identificador único. Então, estas são a parte que eu vejo do que é que pode ser feito na inclusão digital, mas vendo um pouco o futuro, eu vejo um futuro em que o setor financeiro e esta parte de inclusão financeira será trazida por outros atores. Nós começamos agora a ver estes novos atores, os provedores de serviço de pagamentos, as fintechs, portanto, há novos entrantes, assim posso usar a palavra, no setor financeiro que vão nos ajudar a acelerar esta parte da inclusão financeira. E com recurso às tecnologias, principalmente as tecnologias da 4ª geração, será possível fazer com que sejam usados. É evidente que as tecnologias de 4ª geração, algumas delas trazem desafios para as instituições de ensino, que têm que começar a ensinar as pessoas como utilizar essas tecnologias, traz desafio para os reguladores para entender até que ponto essas tecnologias podem ser utilizadas. Estamos hoje a discutir a questão do cloud computing, o que é permitido, o que é que não é permitido. Estamos hoje a discutir a questão da proteção dos dados. Portanto, todas estas questões são trazidas ou estão embutidas com a componente da tecnologia. Portanto, eu vejo um futuro em que a banca não irá continuar a funcionar como funciona hoje, será desafiada por estas tecnologias, será desafiada por novos entrantes, mas para isso acontecer, os reguladores e os que fazem políticas terão também que acompanhar esta evolução tecnológica e teremos como país dizer que transformação digital é que queremos e não ser somente coisas isoladas, a digitalização passar a ser parte da nossa cultura de trabalho. Então eu parava por aqui, Rui, mas vejo um futuro muito diferente daquilo que é hoje, se criarmos estas condições para tal. Portanto, alguém falava da parte da infraestrutura, mas eu agora também levanto a parte do ambiente regulatório apropriado para que essas tecnologias sejam aplicáveis, tendo em conta a mitigação de risco. Portanto, também não vamos aplicar tecnologias que nos tragam riscos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Celina, e de facto é muito interessante isso que nos traz, naturalmente a nossa experiência enquanto um dos maiores bancos comerciais em Moçambique corrobora as notas que apresentou. Primeiro, a complexidade e a transformação tremenda que está acontecendo no sistema, em que os bancos estão de facto a caminhar para espaços que até aqui talvez não fossem tão as suas áreas de ação, certamente o dinheiro móvel e toda esta dinâmica tecnológica que o mundo já vinha a abraçar e ainda mais com o Covid, mas falou também de outras questões interessantes, como o ambiente regulatório, a importância de considerarmos, por exemplo, a questão da segurança, e cruzando aqui temas como o cloud computing e a segurança, temos a cibersegurança e os riscos que naturalmente existem, a proteção de dados, etc., e em que se calhar aí os bancos estão ainda mais bem preparados do que outros agentes para garantir que esses dados podem circular em canais fechados, seguros, nestas novas plataformas. Portanto, muitos desafios, e eu diria que talvez um ponto, enfim, de maior amplitude, essa estratégia digital nacional, que seria certamente uma referência em termos de inclusão financeira, mas
mas muito mais do que isso para o país. Portanto, mais umas importantes pistas para este debate. Eu ia pedir ao Dr. Mitá para comentar também um pouco esta questão, e principalmente, enfim, nesta sua função de PCA do nosso Banco de Desenvolvimento. Há aqui uma dicotomia entre ser um agente e um participante importante do sistema financeiro, mas também com esta perspectiva de desenvolvimento económico e social, e tentar encontrar então aqui talvez uma perspectiva do que acha que pode a própria sociedade civil fazer neste caminho, de que forma podemos, enfim, naturalmente com a devida ajuda, mas procurar na população, procurar nos agentes económicos o seu contributo. Ouvimos aqui que naturalmente o sistema financeiro e outros particularmente interessados na inclusão financeira irão sempre ter um papel relevante e liderar, como nós temos de tentar fazer com um conjunto de iniciativas ao nível do ABSA, mas certamente muitos bancos o têm feito, mas os outros agentes, o que acha que possa ser o papel deles neste desenvolvimento? Muito obrigado, Rui. Penso que a economia real é fundamental, porque, e desde logo, temos de ter em atenção de que a atividade empresarial está dentro de um contexto, e o contexto atualmente sabemos que é de um amortecimento de crescimento económico, sabemos que também é do nível de dívida pública PIB acima dos 120%, sabemos que também estamos com uma balança de funções correntes muito negativa e, portanto, estamos com um cenário macroeconómico ainda com taxas de juros acima dos 20%, de certa forma pode-se caracterizar como um cenário contracionista, portanto, não muito propício à expansão de crédito neste momento, e os riscos são maiores por causa do Covid e também as questões de segurança no norte do país, na parte central do país. Portanto, isto tudo significa que há muitos condicionalismos ao nível, portanto, do setor real, do setor empresarial. Mas, ao mesmo tempo, temos a esperança de que, com o trabalho que está sendo feito ao nível dos setores da agricultura, fundamentalmente com a capacitação e a inclusão do setor agrícola rural para aumento da sua renda, consubstanciado no programa Sustenta, por exemplo, há o agroprocessamento, há o programa das pescas, o programa das minas, portanto, e também o programa ao nível do próprio turismo. Então, são setores, pescas, agricultura, a pequena mineração, que afetam, de certa forma, os distritos, quer do litoral, quer do interior de Moçambique, e que afeta a atividade económica de muitas famílias. Portanto, as pequenas e médias empresas são fundamentais. É evidente que com este boost, este impacto das despesas que são feitas, e apesar disso também as infraestruturas ao nível das estradas rurais, o acesso à energia para todos, e o acesso à água, o programa Para a Vida, por exemplo, do governo, tudo isto conjugado, estão a criar também as condições para o aumento da própria renda das pessoas e para que as empresas estejam num contexto que seja apropriado para poderem funcionar. Até porque, neste momento, uma empresa obter um crédito bancário para a sua atividade normal, numa situação em que a procura está completamente amortecida, fica muito difícil. E por isso mesmo que houve linhas de financiamento de Covid e etc. E, ao mesmo tempo, é preciso, numa perspectiva estrutural, atacar os problemas que têm a ver com o ambiente de negócios, porque a nossa economia sempre foi uma economia com uma balança de transações correntes negativa, dependendo de poupanças externas, portanto é importante atrair investimento exterior. Isto significa reduzir a burocracia cada vez mais, ter um sistema fiscal muito simplificado e, portanto, um sistema de justiça que resolva os casos com muita celeridade e que dê confiança para quem vem investir, portanto, na República de Moçambique. E essas medidas também por outro lado, as políticas monetárias e fiscais, na ordem de estabilização conjuntural, também têm que dar um sinal que esteja em linha com aquilo que é a situação da conjuntura económica. Portanto, numa situação de recessão económica, era expectável, por exemplo, que tivéssemos uma taxa de juros de referência mais reduzida, que tivéssemos, portanto, se calhar, uma folga para poder fazer maior contenção fiscal, e, portanto, no sentido de que a ida
para o mercado, para o setor público, para ir buscar endividamento através da emissão de bilhetes de tesouro, para não fazer aquele o que os economistas chamam do efeito de crowding out, em que empurram para o lado, portanto, o investimento privado. Portanto, é neste contexto que eu acho que fazendo este programa de médio e longo prazo, do ponto de vista estrutural, atacando esses problemas e criando este ambiente propício para atividades do setor real que afetam a população rural, e isto já justifica, de certa forma, infraestruturas e justifica, de certa forma, a apetência das instituições financeiras para lá chegar. Agora, nós ouvimos muito falar também aqui da digitalização. Eu acho que sim, a digitalização é fundamental, mas também podemos fazer aquilo que é o plain vanilla banking. Portanto, nós temos, por exemplo, instituições em Moçambique, como os Correios de Moçambique, que tem uma rede muito grande, isso é uma empresa pública. Temos, por exemplo, as administrações públicas na República de Moçambique, as administrações que estão espalhadas por todos os distritos. Portanto, é preciso também inovar. Até que ponto é que o Estado pode apoiar a formação, por exemplo, de pequenas cooperativas, em que vão se unindo e mais tarde, quando evoluem com o seu rendimento, poderão passar para um outro segmento em que são apetecíveis pela banca comercial. Relativamente ao próprio BNI, ultrapassa desafios, portanto, não chega a ser um banco de investimento ou um banco de desenvolvimento como tal, na medida em que tem restrições de capital, portanto, os 500 milhões de dólares que tinham sido subscritos não foram realizados na sua plenitude, o acionista principal também não está em condições de coisa, e temos, portanto, também um sistema regulatório que não ajuda muito, porque estamos sujeitos à mesma restrição em relação à banca comercial. E, por outro lado, precisamos de uma maior sincronização no próprio Estado, na medida em que há fundos dispersos em vários setores que podiam estar agregados, portanto, aqui no BNI, se, portanto, a intenção for essa de banca de desenvolvimento. E por aí poderíamos segmentar o mercado. Os grandes tickets em infraestruturas, em que a banca comercial não pode lá chegar, portanto, taxas de juros mais reduzidas, maturidades mais longas, portanto, isto faria sentido. Agora, um banco como o BNI, em que o seu funding não vem dos depósitos do mass market, em que o seu funding vem de instituições e de outros bancos, outras instituições de crédito, portanto, é muito mais caro. Agora, repassar isso para infraestruturas, para já há logo um mismatch em termos de maturidades. Nós temos que investir em infraestruturas ou em empresas e para financiar ativos de médio e longo prazo significa que a maturidade ou o vencimento tinha que ser de 10 e 15 anos. Então, criamos problemas também de gestão do próprio balanço e de gestão do risco do próprio banco. Portanto, há aqui situações que têm que ser ratificadas e, portanto, se formos a ver este modelo de funding que o próprio BNI tem que ser alterado. Por outro lado, o BNI também está sobre a alçada do Estado e sobre a alçada do IGEP, por exemplo. Portanto, como é que o BNI vai poder fazer tickets com a EDM, com a ENH, com o Petromoc, etc., porque há aqui uma questão que é o crédito correlacionado. Portanto, estamos a dar empréstimo a uma empresa em que, de uma forma indireta, o beneficiário dos cash flows é também do próprio Estado, que também é acionista do próprio BNI. Portanto, há aqui questões de natureza regulamentar que têm que ser resolvidas para que, de facto, o BNI possa atuar como um banco de desenvolvimento como deve ser. E, portanto, isto passa por uma melhor articulação e o tempo está a passar e eu acho que era a altura de rever isto. Portanto, falei do setor real, estruturais, a questão do BNI, mas também a população, com a explosão da população. Eu penso que a população, como tal, temos a juventude, que é um fator de produção fundamental e pode ser utilizado para o crescimento econômico de Moçambique. Mas é preciso ter o cuidado, porque com esta explosão toda, há uma pressão sobre recursos. Há a questão de imigração, das epidemias, etc., a migração de campo para a cidade. Portanto, pode ser aproveitado como um fator de crescimento econômico, quando há boa saúde, quando há crescimento econômico de outros setores, para que a população ajude. Em relação à sociedade civil como um todo, eu acho que é bom, porque ela é muito ativa em Moçambique e permite também trazer um elemento no ambiente de negócios, que é a questão da transparência, da boa governação, que são fundamentais para poder atrair mais investimento externo para o país. E eu parava por aqui neste ponto. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Bittar. De facto, há grandes desafios também no setor financeiro e particularmente na missão que o BNI pretende abraçar. De facto, listou aqui um conjunto de constrangimentos e eu lembrava até um pouco a um comentário anterior que lançava o desafio de, por que não, criar um fundo que possa suportar investimentos nesta área da inclusão financeira e, naturalmente, começando pela componente da educação financeira, investindo eventualmente também em infraestrutura. Penso que mais uma oportunidade, digamos, para
eventualmente o Benito ter um papel relevante também nesta frente, mas como explicou bem, tudo depende da forma como o próprio banco for estruturado e algumas alterações poderão ser necessárias para que isso seja devidamente enquadrado. Vou só fazer uma última questão e a pedir ao Dr. Yashfir para comentar também o papel das universidades, do sistema de ensino e talvez não só olhar para o presente, mas também um pouco olhando para o futuro, como fizeram os outros colegas de painel, dando então as suas perspectivas sobre o que espera nesta área para os próximos anos. De seguida vamos abrir as questões que estão a surgir no nosso chat e, portanto, lanço também o desafio para quem quiser colocar questões no espaço do chat, por favor, façam-no. Para gerir melhor a sessão, vamos apenas seguir as questões que são colocadas por escrito e, portanto, pedimos que quem tiver mais questões ou comentários o faça por essa via. Mas antes disso, então, vamos ouvir a opinião do Dr. Yashfir, por favor. Obrigado. Ok, muito obrigado. Bem, relativamente às instituições de ensino, às instituições de pesquisa, também jogam um papel muito importante neste processo de consciencialização em relação ao uso dos serviços financeiros, em relação à questão da inclusão financeira, particularmente desenvolvendo pesquisas sobre quais são as necessidades que a população tem em termos de serviços financeiros e como é que os serviços financeiros existentes locais, como, por exemplo, os grupos de poupança e crédito, que têm estado massivamente a se expandir, principalmente nas zonas rurais, como é que esses grupos de poupança e crédito podem funcionar como mecanismo de literacia financeira, como mecanismo de educação financeira e também como é que esses grupos podem se ligar com as instituições financeiras, como, por exemplo, os bancos comerciais. E, ao nível das escolas, penso que é preciso também desenvolver programas de Olimpíadas que podem funcionar como um mecanismo desafiante e estimulante para as escolas e para os alunos desenvolverem alguma mentalidade sobre produtos, serviços financeiros e como é que esses produtos e serviços financeiros podem ser úteis no dia a dia da população. O outro aspecto muito importante, penso que as instituições de ensino e as instituições de investigação podem jogar um papel importante, é como é que as decisões de política monetária são absorvidas pela economia real, pelos vários atores. Por exemplo, quando o Banco Central toma uma decisão de ajustar a taxa de juros de política monetária ou toma determinadas decisões na condução da política monetária, como é que essas decisões do Banco Central são posteriormente disseminadas para o resto da população para tornar a política monetária eficaz? Então, essas são linhas que podem ser exploradas junto das instituições de ensino e também das instituições de investigação. E também temos que ter em conta que, fora da questão do ensino e da consciência, é preciso trazermos ao de cima a importância da poupança no seio das famílias. Por exemplo, nas zonas rurais, principalmente aquelas áreas onde praticam alguma agricultura de rendimento, quando chega o período da campanha agrícola e onde parte dessa população comercializa os produtos agrícolas, esses camponeses, por exemplo, recebem muito dinheiro, tendo em conta o contexto rural. E a questão relevante é como é que a gestão desses recursos são feitos pelas famílias. E, na minha experiência de trabalho de campo em vários distritos, principalmente da província da Zambésia, Nampula e Manica, encontramos que boa parte desses rendimentos são consumidos imediatamente. Então, penso que levar a essas zonas o processo de educação financeira e através dos grupos de poupança e crédito pode ser um mecanismo de alguma literacia financeira, de algum ensinamento na gestão
de recursos por parte desses agregados familiares e como é que esses recursos podem ser aplicados. A importância dos seguros, o seguro de vida, o seguro funerário, entre outros seguros, também jogaria um papel extremamente importante. E o que significa que é importante levar a essas comunidades a informação desses produtos financeiros e como é que esses podem ser úteis na vida da população. Para terminar a minha intervenção, eu gostaria de estender um pouco a minha intervenção à volta do olhar global da economia, onde nós temos o Banco Central como um ator extremamente importante no processo da inclusão financeira, temos também o próprio governo e o setor privado. Esses três atores devem, e também a sociedade civil e os parceiros de cooperação, devem de forma unificada implementar a estratégia de expansão e o uso dos serviços financeiros, principalmente para as zonas rurais, porque à medida que vamos nos afastando dos grandes centros urbanos, encontramos um menor uso desses serviços financeiros. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, mais aspectos muito relevantes para este tema, que aliás gostaria de aproveitar para dar nota a todos os que estão a assistir. A gravação desta sessão será disponibilizada no nosso canal de YouTube. Temos vindo a falar da digitalização da economia. O ABSA está em praticamente todas as redes sociais e o nosso canal de YouTube vai partilhando todos estes eventos, não só os ABSA e-Series, como outros que vamos promovendo, e, portanto, julgo que a partir de amanhã estará já disponível também nessa plataforma. Vamos passar então às questões que têm vindo a surgir. Esperemos conseguir responder a todas, ou pelo menos uma boa parte. Eu ia, se calhar, pegar num conjunto de questões que foi lançado logo no início da sessão e que encontramos no chat, tentando resumir um pouco as várias questões que na altura surgiram, pedindo à doutora Celina se quereria comentar um pouco, então, relativamente como será a melhor forma de controlar o progresso financeiro, de gerir as poupanças. Julgo que é um tema que certamente uma grande parte da população se preocupa e que está no centro da educação financeira, como olhar para assuntos tão importantes, ainda que básicos, no sentido de serem aqueles que todos nós sentimos, como gerir poupanças, fazer um bom planeamento financeiro, olhar às nossas economias. Sei que tem havido muito trabalho também na FSD nesse sentido, portanto, se calhar poderia comentar um pouco relativamente a isso e ajudar a nossa plateia a entender melhor essas questões essenciais de educação financeira e de inclusão. Obrigada, Rui. Eu vou voltar de novo a dar aqui um dado estatístico que, da mesma maneira que eu disse no início que em termos de população não aumentamos tanto, em termos de acesso aos serviços bancários só aumentamos 1% nos últimos 5 anos, também viu-se em relação aos serviços que os bancos oferecem como poupança e crédito, que também reduziram nos últimos anos. Mas se nós tivermos em conta que temos cada vez mais pessoas a usarem o dinheiro eletrônico, particularmente o oferecido pelas instituições de moeda eletrônica, verificamos que aqui o serviço maior, ou o serviço mais usado, desculpem, é o serviço de cash in, cash out, portanto é o serviço de depósito e levantamento, portanto transferência de dinheiros para uma pessoa. Por isso que o Juliano falava da questão de liquidez que os agentes depois têm para poderem as pessoas levantar o dinheiro. Eu acho que talvez uma das coisas que poderia melhorar aqui é vermos que tipo de serviço é que essas instituições podem fazer, quer sozinhas, mas talvez
em colaboração com os bancos. E começamos a ver isto, algumas instituições já se interligarem para poderem oferecer este serviço. Portanto, eu vejo aqui uma forma de começarmos a ter colaboração entre estes diferentes intervenientes dentro do setor financeiro. Algumas instituições começaram agora a criar um programa de chitique em que a pessoa faz a poupança, mas no fim do dia não é remunerado, porque a lei assim não permite. Mas alguém que faz poupança quer no fim do dia também ter uma remuneração desse valor. Portanto, eu acho que teríamos que começar a ver como é que podemos fazer uma poupança digital, se assim posso chamar, e iria abarcar uma boa parte da população, que são aqueles que se encontram em locais onde não há bancos. A outra vertente ainda nesta componente de poupança é que no trabalho que nós temos feito com os grupos de poupança, vemos que há, principalmente nas zonas rurais, há muitas pessoas que fazem poupança baseado na sua caixa, põem o dinheiro na caixa e não tem como melhor maximizar aquele dinheiro, e talvez aqui é também uma forma de nós explorarmos e talvez aqui chamar a academia para ajudar a ver como é que melhor pode-se fazer isso. E eu sou daquelas que advogo que sim, pode-se ligar aos grupos de poupança, às instituições financeiras, mas não devemos destruir a componente social que está por detrás desses grupos de poupança, porque elas muitas das vezes não se encontram somente por causa das suas contribuições rotativas, tem uma componente social muito forte que acho que talvez, se penetrarmos melhor, até podemos usar essas plataformas, como um dos painelistas e acho que foi Nasir, para a parte da educação financeira. Portanto, eu vejo que nesta parte de poupança temos que ver outras formas de fazer poupança que atraiam pessoas de baixa renda, pessoas que têm poucos recursos, verificarem que vale a pena colocar as suas poupanças numa instituição formal, porque hoje algumas taxas não trazem benefício para as pessoas não veem os seus benefícios. Não sei, Rui, se posso responder a uma questão aqui que foi colocada, acho que é Gerson, sobre... Com certeza, por favor. Conselheiro, não sei qual é o nome que ele deu, eu chamei de conselheiro financeiro. Por acaso, é uma educadores figura... financeiros, acerca Ele do chamou papel mais dos de educadores financeiros. Sim, educador financeiro eu acho que é um papel que pode existir, não sei se precisa de ser regulamentado como tal. A figura que eu acho que talvez teremos que ver é aquele que é do conselheiro financeiro. Da mesma maneira que tem um conselheiro legal que é baseado no advogado, neste o que é que eu faço? Hoje, se quer um conselho financeiro, muitas das vezes eu vou ao meu banco e peço o conselho, mas eu acho que se nós queremos que as pessoas utilizem cada vez mais, não se baseemos só no acesso aos serviços, as pessoas consigam entender as ações, consigam entender uma série de coisas. Talvez é preciso esta profissão ou estas capacidades estarem em alguém que pode-se solicitar esta assessoria. Mas em termos de educador financeiro, eu não sei se há algumas restrições, não me parece, a não ser que o Gerson diga claramente, acho que não está limitado somente às instituições licenciadas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Celina. Nós estamos a aproximar da hora de fecho, que nos comprometemos a terminar, mas eu julgo que poderíamos tentar ainda responder a mais uma ou duas questões. Vou perguntar aos outros convidados do painel quem quererá responder a outras questões. Eu vejo, havia aqui uma que questionava qual o reflexo da inclusão financeira em Moçambique, portanto, julgo que tentando enquadrar mais na perspectiva macroeconómica, não é? O papel
economia ou no desenvolvimento económico de Moçambique. Não sei se algum dos outros colegas de painel gostaria de endereçar essa questão. Posso dar um exemplo de reflexo. Querias falar, Nassir, desculpa. Podemos ouvir os dois. Sim, bem, em relação a... Peço apenas para serem breves, por favor. Sim. Em relação à questão do reflexo da inclusão financeira, eu penso que ainda existem desafios muito importantes, principalmente na inclusão financeira na perspectiva de acesso a certos produtos financeiros, como, por exemplo, acesso a crédito bancário, mesmo que as pessoas possam ter acesso a mecanismos digitais, mas a exclusão em relação a crédito bancário continua uma variável que constrange a inclusão financeira, tendo em conta dificuldades de ter, por exemplo, um emprego formal. Nós sabemos que a nossa economia é informal, os procedimentos rigorosos do Banco Central no controle do crédito também em si impedem essa inclusão financeira na perspectiva de acesso ao crédito. Depois também temos o baixo nível de rendimento, principalmente nas zonas rurais. Ok, obrigado. Obrigado. Doutora Sandra, queria comentar? Outra vertente era de dar um exemplo, portanto, no fim do dia, como nós queremos é que a inclusão financeira melhore a vida das pessoas. Eu iria dar um exemplo de um produto, de um sistema que foi introduzido, que foi o Pay As You Go, para a compra de painéis solares. No fundo, as pessoas não queriam ter acesso a um serviço financeiro, mas quando este foi aliado a um produto que eram os painéis solares, vimos que as pessoas aderiram e como iam pagando à medida que já estavam a utilizar este produto, o efeito foi outro. Então, significa para mim que talvez também temos que começar a ver outro tipo de forma de dar crédito aliado aos assets, aliado aos bens que as pessoas precisam para uma determinada finalidade. Aí talvez vamos ter melhores resultados de ver o reflexo da inclusão financeira, porque a pessoa vai perceber que, olha, foi por causa do pagamento digital que eu consegui esta facilidade e tenho o painel solar que depois dá-me energia, depois permite-me eu melhorar o meu negócio e aumenta o rendimento. Portanto, acho que há uma cadeia de eventos que terão que acontecer, mas só poderá ser feito isso se tivermos uma coordenação e não ser questões esporádicas e isoladas umas das outras. Obrigada. Muito obrigado, doutora Celina. Estamos, de facto, em cima da hora e, portanto, vamos terminar aqui. Havia mais uma outra questão que não conseguimos endereçar, mas certamente todo o material que foi partilhado hoje ajuda-nos a construir uma perspectiva mais rica e certamente também nos incentiva a podermos continuar o trabalho que todos nós temos vindo a fazer em torno da educação financeira, em prol da inclusão financeira e, naturalmente, na perspectiva de que tudo isso nos leva a um Moçambique com maior desenvolvimento social e económico. Como disse antes, iremos partilhar o conteúdo deste evento online. Iremos também tentar manter estes canais de comunicação abertos e, portanto, a desafiar no futuro a mais debate sobre esta matéria e, naturalmente, as nossas e-series, as ABSA e-series, que, como dizia no início, hoje tiveram a sua 5ª edição, continuarão e, portanto, em breve iremos anunciar a 6ª edição com outro tema que esperamos que vá também ao encontro das vossas expectativas. Mais uma vez, muito obrigado então a todos pela participação, um muito obrigado especial aos nossos convidados de hoje, foi de facto um prazer e uma aprendizagem poder ouvir e tomar notas por tudo o que partilharam
Continuamos sempre à vossa disposição. Mais uma vez, então, obrigado e uma boa continuação, uma boa noite. Obrigado, Rui, parabéns. Obrigado. Yeah, Muito obrigada a obrigado. todos.